Mais de 5 décadas de história, uma metodologia própria e uma marca que virou sinônimo de ensino de inglês de qualidade no Brasil. O Brazas é referência quando o assunto é formar alunos fluentes e confiantes. E por trás desse sucesso existe também uma operação financeira robusta e em constante evolução. Para acompanhar o ritmo da expansão e otimizar ainda mais a gestão das unidades, a rede adotou a tecnologia do split de pagamentos da Vindi. Uma solução pensada para automatizar a divisão dos valores entre franqueadora e franqueados, garantindo mais controle, escalabilidade e, claro, oportunidades de crescimento. No episódio de hoje, vamos entender como essa inovação tem transformado a rotina da operação financeira do Brazas e criado uma nova linha de receita para a rede. Nosso convidado é o Bruno Veloso, diretor de Finanças e Controladoria, que vai compartilhar com a gente os bastidores dessa parceria e os aprendizados ao longo dessa jornada. Seja muito bem-vindo, Bruno! Obrigado, Mavi. Eu fico muito feliz e contente também com o convite de poder contar um pouco da história do Brazas hoje aqui para vocês. Que bom. Então, como a gente viu ali, né, o Brazas, ele tem uma história muito forte de tradição, mas ao mesmo tempo de inovação, né? Então a gente vê que é uma referência, tem crescido cada vez mais, mas qual que é o segredo para manter, né, esses dois lados, a tradição e a inovação dentro do ambiente de ensino? Olha, o segredo é o que a gente chama internamente de straddling, né, que é uma estratégia híbrida, né? Então, a gente pensa como se a gente estivesse em pé, um pé muito forte, marcado ali na nossa tradição, né? E o outro pé avançando ali para a inovação, né? E a nossa base é a nossa metodologia, é o nosso método, que é o nosso pé forte no chão. E é o que formou hoje mais de 100 mil alunos, né, brasileiros fluentes na língua inglesa. Então, no nosso método, na nossa metodologia, o nosso aluno ele é inserido num ambiente 100% em inglês, né, com foco na oralidade. A gente possui um material próprio, exclusivo, que é feito pela nossa equipe de material, e é um material pensado para brasileiros, né? E os nossos professores hoje eles passam por um treinamento de 120 horas antes de entrar em sala de aula. Então isso é o que mantém a nossa metodologia viva, a nossa tradição, né? E o nosso outro pé que avança para a inovação, ele é muito importante também, principalmente nessa etapa que o Brazos está hoje. E a gente costuma comentar que a gente não quer tecnologia por tecnologia, né? Então, a gente sempre busca soluções que façam sentido e que agregam valor também para o nosso aluno na sua jornada ali dentro do Brazos, né? Que faça sentido para ele de uma maneira muito mais pedagógica, né? E agregando tecnologias que vão impulsionar o crescimento do Brazos, né? Então, eu acho que é isso que manteve a gente no game aí por 60 anos, né? Quase 60 anos, e que vai manter a gente no game aí pelos próximos 60. Essa é a nossa força. Muito bom. E eu queria também conhecer um pouco mais de como começou essa história aí com a Vindi, né? Como que vocês conheceram a Vindi? Como foi esse processo aí no início? Legal. A Vindi a gente conheceu em 2018, foi através de um outro parceiro do Brazos, que é parceiro da Vindi, que é o Sofia, né? O Sofia ele hoje é o nosso sistema de gestão, o nosso principal sistema. E naquela época o nosso CEO, o Peter, ele tinha um desafio estratégico muito grande para a equipe, que era fomentar ainda mais a utilização dos cartões, principalmente o cartão de crédito, com foco na recorrência. A gente tinha uma dor, que eu imagino que seja uma dor para diversas empresas, que era na inadimplência na época. E esse desafio foi lançado para o time, né, em 2018. E de lá para cá a gente vem fazendo o dever de casa. Assim, os números mostram para a gente que realmente a gente está no caminho certo. Então a gente saiu de uma penetração de 15% nas formas de pagamento de cartão de crédito para 70% hoje, de acordo com o último período fechado. Então, nasceu realmente uma dor e a gente foi apresentado para a Vindi no momento que a gente precisava ter essa solução e dali para frente começou a nossa história ali de sucesso de parceria. Muito bom. Você falou sobre a questão da inadimplência, né? E realmente é uma dor bastante comum para esse segmento da educação, né? Muito difícil lidar com isso e a gente tem várias soluções que apoiam nessa frente. Mas além de falar um pouquinho de inadimplência, eu queria que você me contasse um pouco também como que foi o projeto do split de pagamentos, né? Uhum. Como que iniciou esse projeto e até mesmo contar um pouco da experiência de ter sido cliente beta, né? De testar ali a solução pela primeira vez, de ser muito parceiro nessa evolução com a gente. Uhum. Para falar um pouco do split, eu preciso dar até um passo para trás e
e falar da pandemia, né, do Covid-19. Então, a pandemia para várias empresas, assim como para o Brasas, foi um período que a gente teve uma profunda reflexão, né, dos negócios, e a gente se viu ali no momento que a gente precisava de uma maneira bem emergencial, onlineizar a nossa operação, né, o que a gente fazia de melhor, que era a nossa aula do Brasas presencial. Isso precisava ir para online de uma maneira rápida, segura, com qualidade, com a mesma qualidade que a gente tinha no presencial. E, enfim, a gente não queria também filmar o teatro e falar que era cinema, e a gente queria entregar um produto de qualidade online para o nosso aluno. Assim a gente conseguiu fazer um alinhamento interno. Em agosto de 2020, a gente criou um braço do Brasas, que é o Brasas Online, então apelidado até carinhosamente como BOL internamente. E nesse momento a gente viu que existia uma dificuldade estrutural, até em termos de estratégia do negócio, que a gente precisava monetizar, né, esses alunos que estavam indo para o Brasas Online, de certa forma gerar receita para as unidades presenciais, né? E até então a gente nem sabia o que a gente precisava de fato. A gente tinha esse desafio de como que a gente vai comissionar as unidades presenciais de tal forma que seja justo e que isso faça sentido para a operação, né? Então, a nossa grande preocupação era, bom, como que um aluno da unidade Tijuca que vai se matricular no Brasas Online, como que ele vai gerar receita para a unidade Tijuca, né? Como que o dono da unidade Resende não vai encarar o Brasas Online como uma competição interna, mas sim como uma força de marca, né? Algo que vai complementar ali o seu portfólio. E foi aí então que a gente procurou, né? E a nossa expectativa com o split estava muito alta naquela época. eh, e a gente começou a trazer isso de fato como algo do BOL, né? Então, para o nosso modelo de negócio online funcionar, para que a gente consiga ganhar uma força com a rede franqueada, o split era fundamental para a gente como estratégia de negócio. Perfeito. E aí como que funciona essa parte, né? Vocês fazem a divisão dos valores entre os franqueados e as franqueadoras, né? Como que funciona um pouquinho desse detalhamento? O Brasas Online a gente pode entender como se fosse a franqueadora, os franqueados, eu estou falando de unidades próprias e franquias também. Existe um comissionamento, um percentual definido para esses alunos, e hoje esse aluno, quando ele chega até o Brasas Online, né, o BOL, ele escolhe qual polo ele quer se matricular, e aquele polo fica como um polo suporte para ele, para uma questão local, se ele quiser ter um atendimento presencial, e esse polo passa a ter um comissionamento sobre esse aluno. Acaba sendo um ponto de apoio, né? Um suporte ali para esse, eventualmente o aluno precisa de alguma coisa. É bom saber, tem onde ir, né? Tipo, Aham. consigo ir lá resolver meu problema. Consegue falar com alguém. Aham, entendi. Maravilha. É isso. Legal. E aí, assim, falando um pouco agora mais dos bastidores, né? De que forma que o split impactou a rotina operacional também de vocês lá, pensando até um pouco em otimização do time, né? Você chegou a contar um pouco antes aqui que vocês chegaram a pensar em fazer um desenvolvimento interno do split, mas viram que ia ser complexo, e aí fazendo com a Vinci, vocês tiveram uma certa otimização disso, né? Como que foi? Bom, antes da gente ter o split, o processo era extremamente manual e ineficiente, né? Então a gente tinha um time dedicado entre controlar os nossos alunos que vinham do BOL de uma maneira manual em planilhas, né? Em controles internos, em painéis, e aquilo tomava muito tempo do time, né? E gerava até um ponto de fricção com as franquias, porque não era algo on time, então você precisava ter ali as janelas de pagamento, então os franqueados questionavam em que momento que eles iriam receber aquela comissão, né? Gerava um pouco de desconfiança também, né? Vou receber essa comissão, né? Quem eram os alunos, se de fato o valor repassado para eles estava correto. Isso demandava muito do time, né? Então, como você falou, a gente tentou criar em determinado momento o split internamente, né? A gente contratou uma software house, a gente colocou o nosso time de TI à disposição ali, 100% focado no projeto, mas a gente começou a esbarrar numa complexidade alta, né? Porque quando a gente fala do split, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, isso era um ponto realmente muito difícil para a gente lidar internamente, fora que a gente se preocupava e se preocupa muito com a segurança do nosso aluno, né? Então, a gente precisava garantir ali que o ambiente era minimamente seguro
para que ele fizesse uma transação financeira, né. Esse é um grande papel do Brazos ali com relação a ter buscado o split externo, né. Então, para nossa rede franqueada, ter contratado, né, ter, colocado o split pela Vind foi, assim, um divisor de águas, porque eles agora conseguem ter o real impacto do valor que é a operação do BOL para eles, né, então eles conseguem acompanhar o comissionamento, na maneira, né, e no tempo correto, conforme os alunos vão realizando o pagamento, e isso se reflete em fluxo de caixa, né. Então nosso franqueado hoje está mais feliz do que nunca com o split de pagamentos. Você falou um pouco disso, né, acho que traz até uma questão de transparência também, né, para eles, para as unidades verem como que funciona, terem essa segurança. Outro ponto que você também comentou, né, de segurança, que aqui é uma coisa que a gente sempre reforça, a importância de ter um PCI Compliance, de passar essa segurança não só para o Brazos, né, como nosso cliente, mas também para quem está utilizando lá na ponta final, os alunos terem toda essa tranquilidade na utilização. E agora no final, né, você falou sobre fluxo de caixa. E eu queria entender também como que vocês estão enxergando o Brazos Online, até mesmo como uma nova linha de receita dentro do negócio de vocês, né? Conta pra gente como que surgiu isso, como que isso tem se definido na rotina de vocês e até mesmo a importância dentro do financeiro, né? Uhum. Legal. O Brazos Online, ele hoje é uma vertical de negócio dentro do Brazos, então ele é mais um braço do Brazos, né? A gente tem a nossa operação presencial, o Brazos Online, ele chega para ocupar esse espaço da nossa presença no digital. É, E essa questão do comissionamento para os franqueados, isso a gente, da concepção, né, do BOL, a gente viu que era algo muito importante, até como marca, né, para a gente conseguir ganhar o engajamento, né, da franquia, para que aquilo de fato fizesse sentido para ele, como mais um produto no portfólio, que agregasse valor para esse franqueado. Era imprescindível que o split ele tinha que acontecer, né? Não era uma opção para gente, né? Então, o split deixou de ser uma ferramenta unicamente como uma ferramenta financeira, ele passa a ser realmente algo estratégico, né? Então, ele não só faz uma divisão ali de valores, mas faz uma divisão, vamos dizer, de propósito, de alinhamento estratégico, de valor para a marca, né? Isso para a gente foi muito importante, a gente não abrir a mão de ter o split na concepção do Brazos Online, né? E as unidades presenciais, né, os nossos franqueados, eles são o nosso coração, né? É ali que a mágica acontece, né? É ali que, enfim, todas as equipes trabalham para aquele momento da matrícula, né? Para aquele momento da formação do nosso aluno. E poder contar com essa força, né? Tanto do Brazos presencial, eh, dando força ao nosso produto online, e o nosso produto online também dando força ao nosso produto presencial, criou-se um ecossistema realmente que a gente consegue ter essa sinergia entre as duas marcas. Acaba sendo uma forma também, uma capilaridade que vocês têm, né, que vai levando brasas para vários lugares, várias cidades, né, você já falou algumas cidades aqui. Exato. Eu acho que isso faz muita diferença para quem é aluno, né, ver ali aquele espaço físico, eu acho que chama bastante atenção, mesmo a pessoa estando no online, ter esse espaço ajuda muito, né, é o verdadeiro híbrido que a gente fala hoje em dia, né. Exatamente. Verdade. E conta um pouquinho assim, né, você já me contou que, o Split apoiou aí a tirar essa coisa da planilha, tirar esse esforço ali manual que era muito complicado. Você tem alguns dados, assim, de operação de otimização de tempo do time? Como que foi esse processo também olhando um pouco mais para números? Para números, legal. Bom, de cara, a gente teve uma redução de um custo de aproximadamente 30% em bitributação, que é basicamente também uma da essência do split, né? Então, para contextualizar, a gente, como o Brazos Online, recebia o valor integral desse aluno, contabilizava como receita, emitia nota fiscal para esse aluno, e depois, no momento do comissionamento dos franqueados, o franqueado também emitia uma nota fiscal, né, para o Brazos Online, e aí, consequentemente, acabava pagando também sobre aquele recebimento que a gente já tinha feito recolhimento anteriormente, né? Então, era algo como pagar um pedágio 2 vezes na mesma estrada, né? Então isso, assim, de imediato para a nossa operação, para o nosso planejamento financeiro foi fundamental. E fazendo um comparativo do último ano, que foi 2024 contra 2023, a gente viu um incremento de 200% no comissionamento para a rede franqueada, né? Então, traduzindo esses números, a gente enxerga que é realmente o engajamento da rede com
né, com aderência ao nosso produto do online, e não só um crescimento orgânico, mas ali você vê todo o time trabalhando também em conjunto para colocar o online como realmente mais um produto no portfólio. E trazendo uma ordem de grandeza também de como que a gente transaciona o split hoje, a gente tem quase 1.000 transações de split por mês, que antes eram feitas de forma manual. Imagina o time, né? Aham. O time tá feliz e que hoje são feitas de forma totalmente automática, utilizando a Vind, como o nosso motor do split, da recorrência, enfim, de outras modalidades também de recebimento. Muito bom. É sempre bom, né, ter essa diversidade, assim, utilizar isso de várias formas, né? A gente entende que dentro da Vind a gente pode apoiar o cliente de várias maneiras diferentes, claro, tendo aí o método de pagamento, mas também outros produtos que acabam sendo até um pouco mais do que tecnologia, né? Como você comentou, entra muito nessa parte estratégica de vocês, né? Uhum. A gente, assim, quando começou esse namoro com a Vind, não conhecia, não sabia do poder da ferramenta, né? Então a gente pensava exclusivamente na nossa dor naquele momento, que era na questão da inadimplência e na recorrência, que a gente precisava colocar isso para rodar. E aí depois que a gente foi conhecendo até do potencial da Vind, diversos plugins que a gente poderia ter ali para otimizar a nossa operação, ter mais eficiência também na nossa operação, realmente a gente começou a ver que existia um mundo ali, né, que agregava muito valor estratégico para o Brazos, né? Então, não era o nosso core ali, né? A gente é uma empresa de educação, então a gente precisa entregar a maior eficiência possível para o time, para que o time esteja solto para fazer outras atividades, né? E a gente conheceu, por exemplo, com a Vind, o Renova Lite, que é uma ferramenta incrível. Então a gente tem hoje uma tranquilidade, uma segurança de que os nossos cartões eles estão sendo transacionados, e que se porventura algum cartão for excluído ou tiver qualquer tipo de troca, alteração de cartão, essa ferramenta vai conseguir fazer para a gente, né, de forma automática. A gente não tem interação alguma, vai conseguir fazer para a gente essa renovação direto pela plataforma. Isso é muito bom, diminui o nosso ponto ali de fricção com o aluno. A gente utiliza também a automação de cobrança da Vind hoje. Enfim, são ferramentas que vieram além, né, da recorrência que a gente buscava naquela época e do split hoje, que a gente de fato utiliza muito e que já faz parte do nosso planejamento estratégico. Acaba que surpreendeu de certa forma, né, entregou um pouco a mais. Quando você falou do Renova, é algo que a gente sempre fala, né, é interessante para quem é o nosso cliente direto aqui, como vocês, né, trabalha muito aí com a inadimplência, apoia muito, mas também para o aluno, né, quando você fala com o cliente final, Uhum. imagina, ai, nossa, sei lá, meu cartão expirou e agora eu preciso lembrar de ligar, trocar o meu número de cartão. Às vezes a pessoa não lembra de fazer isso, aí chega lá e fala assim, ó, você tá com mensalidade atrasada, aí a pessoa Não sabe, às vezes não sabe. passa uma nossa, mas tá no cartão, achei que não tinha acontecido nada. Então a pessoa pode ficar meio envergonhada, né. Então acho que tem também toda essa questão de experiência, né, de facilitar a experiência do próprio cliente, né. Verdade, verdade. Muito bom. E tem alguma recomendação, assim, que você gostaria de deixar, até para outros negócios de educação, né, sobre a sua relação com a Vind, como que a Vind tem apoiado vocês, e até um pouco desse papel da recorrência para negócios de educação? Uhum. Olha, bom, se eu pudesse dar um conselho, assim, para todo mundo que está ouvindo a gente hoje, para as empresas que buscam uma solução como a Vind, seria não pensar somente na transação, né, no fim ali, mas sim utilizar a Vind como um meio até de preencher um espaço mesmo de um planejamento estratégico, de algo que vai conseguir entregar mais valor até, não só como uma ferramenta que vai transacionar ali uma dor de, enfim, uma possível transação financeira, mas de fato que vai conseguir entregar muito mais, né? Eh, Nesse período que a gente teve junto de parceria, uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, foi a dimensão humana da Vind, sabe? Não tá em contrato, não tá em SLA, eu tenho o WhatsApp do time de produto, eu tenho o WhatsApp, né, do time de sucesso do cliente, então eu consigo ter ali um suporte muito personalizado, eu me sinto muito à vontade, muito seguro também de estar com as pessoas lidando ali, entregando o nosso objetivo junto com a gente, né? Então é algo que me chamou muito a atenção, assim, desde o início, né? A gente pôde dar o nosso pitaco ali como usuário final, o que a gente precisava, o que era importante, o que a gente não abria mão, né? O que era incremento de produto.
e a gente construiu, assim, em conjunto, realmente algo que realmente fez sentido para o Brás e traz muita eficiência para o nosso negócio. Muito bom. A gente fica muito feliz, né, de ter essa construção em conjunto com os clientes, de poder trocar, escutar, né, esse feedback, traduzir isso para dentro do nosso produto, conversar com os times de engenharia, de produtos, faz muita diferença mesmo. Fico muito feliz que deu, assim, né, teve todo esse sucesso com o Split. É um produto que realmente faz diferença, não é só uma coisa ali técnica, né, vai além da técnica, tem a possibilidade de gerar uma nova linha de receita, que foi o caso de vocês, né. Aham. Isso daí acredito que seja algo muito interessante até para outras empresas de educação começarem a olhar de forma mais ampla, né, para os seus negócios, ter essa questão do híbrido, abraçar um pouco mais esse mundo digital. Vocês são um ótimo exemplo, né, de unir tradição e inovação. E quero agradecer, Bruno, por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente, veio lá do Rio para a gente conversar. E deixa aí seus recados finais, se você quiser pedir pro pessoal seguir o Brasas na internet, Instagram, enfim, onde você preferir. Obrigado, eu que agradeço. Eu vou pedir, as nossas redes são @Brasas English Course. Lá você vai conseguir ter todas as informações do Brasas. Brasas.com também é o nosso site. Eu queria aproveitar também o espaço para agradecer também a equipe do Brasas, que, de fato, eu estar aqui hoje sentado representando o Brasas, tem muita gente, muito, muito suor, muito alinhamento por trás. Não quero falar nomes para não esquecer de ninguém, mas agradecer a toda a equipe do Brasas, também do Brasas Online, por todo o alinhamento que a gente teve e o trabalho que a gente está entregando hoje. Muito bom. Todos os números, né, todos esses dados, assim, de rede social, arrobas, a gente vai deixar aqui embaixo. Então, vocês não precisam se preocupar, vai estar na descrição do episódio. Bruno, muito obrigada pela participação. Obrigado. E para você, ouvinte, é só seguir a gente também nas redes sociais. A gente vai deixar todos os dados lá na descrição do episódio. E até a próxima!